Olá, que bom que estamos juntos hoje para essa conversa. Preparamos, assim, uma análise de Gênesis, capítulo 3. É aquela passagem conhecida como a queda, né? Isso mesmo. Um texto-chave, fundamental mesmo, que mostra uma virada na história que a Bíblia conta sobre nós, a humanidade, e a nossa relação com Deus. É um capítulo curtinho, né? Mas a profundidade... Impressionante. Sem dúvida. O que acontece ali, as ondas de choque a gente sente ao longo de toda a Bíblia e de várias formas na nossa própria vida, né? Exato. Então a nossa ideia hoje é explorar juntos essa narrativa. Não só ver o que aconteceu, o fato em si, mas tentar, sabe, sacar as motivações por trás. As consequências também, aquelas que vieram logo de cara, e como isso mudou tudo, segundo a própria Escritura, claro. É um convite para a gente examinar junto esse texto tão rico, tão cheio de significado. Com certeza. E vale a pena começar com aquela figura que aparece logo no início, versículo 1, a serpente. Ah, sim. A descrição dela já acende um alerta, né? Mais astuta que todos os animais selvagens. Interessante essa palavra astuta. Não é ruim por si só, mas ali naquele contexto. Ganha um tom bem traiçoeiro, né? E o jeito que ela chega na mulher. Muito sutil. Bem sutil mesmo, exatamente. Ela não acusa, não dá ordem, ela lança uma pergunta, mas já distorcendo o que Deus falou. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A generalização. Isso. Deus tinha proibido uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. A serpente faz parecer que a proibição era enorme, total. Uma tática bem conhecida, né? Exagerar a regra para fazer parecer que quem mandou é arbitrário, que pegou pesado. Pois é. E a resposta da mulher, ali nos versículos 2 e 3, mostra que ela sabia a regra certa, mas... Ela adiciona um detalhe. O que ela diz exatamente? Ela corrige a serpente, diz que podem comer das outras árvores, mas aí, falando da árvore proibida, ela fala... Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Essa parte do nem tocar, isso não estava na ordem original lá no capítulo 2, né? Não estava. Deus não mencionou isso para Adão. O que será que isso quer dizer? Talvez um cuidado extra dela? Ou já era tipo um sinal de que o foco estava meio perdido? Olha, pode ser algumas coisas. Tem quem interprete como um zelo que já vira, assim, um legalismo. Sabe, foco na regra pela regra. Entendo. Outros acham que era uma forma dela tentar se proteger mais ainda da tentação. De qualquer forma, essa pequena mudança, essa imprecisão, talvez tenha sido a brecha que a serpente precisava para o próximo ataque. Uma contradição na cara do que Deus disse. E logo em seguida, planta a desconfiança, aquela dúvida sobre por que Deus proibiu. Exato, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. A insinuação é pesada. Deus está escondendo algo bom de vocês. Está com medo que vocês fiquem iguais a ele. Nossa, é uma acusação séria contra o próprio caráter de Deus. E a promessa que ela faz é, uau! Poderosa, né? E, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O apelo à autonomia, ser o seu próprio juiz do certo e errado. É bem aí que está o nó, né? Essa busca por ser como Deus nesse sentido específico. Exatamente. Determinar sozinho o que é bom e o que é mal, fora da referência do Criador. É a promessa de poder, de conhecimento, mas independente. E essa promessa, infelizmente, encontra um lugar no coração humano. A gente vê isso no versículo 6. A descrição do processo de decisão da mulher é muito reveladora. Sim, o texto detalha a avaliação dela. A árvore era boa para se comer, apelo físico, para o desejo, né? Sim. Agradável aos olhos, apelo estético, para a beleza, e desejável para dar entendimento. Aí o apelo intelectual, de poder, ligado à promessa da serpente. Tocou em vários pontos, uma progressão que mais tarde na Bíblia a gente vê descrita como as fontes da tentação, né? Exatamente. E aí vem a ação. Ela pega o fruto, come, e oferece ao marido. E o texto faz questão de dizer que estava com ela.
Esse detalhe é forte. Que estava com ela. O Adão não parece ter sido enganado do mesmo jeito que Eva, pelo menos é o que Paulo diz depois. Mas ele estava ali. Presente e participou. A responsabilidade é claramente compartilhada. Ele comeu. Ponto. A cumplicidade silenciosa dele impacta tanto quanto a iniciativa dela. E a consequência vem na hora, né? Versículo 7. Imediata. Então os olhos de ambos se abriram. Mas não para aquela iluminação divina que a serpente prometeu, né? Longe disso. Pelo contrário. Eles perceberam que estavam nus. É a consciência dolorosa da vulnerabilidade, da culpa, da vergonha. A inocência acabou ali. A nudez, que antes era só natural, de repente vira um motivo de vergonha. E a reação deles é tentar dar um jeito sozinho, certo? Isso. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É a primeira tentativa humana que a Bíblia registra de cobrir a própria vergonha, de lidar com o pecado por esforço próprio. Um símbolo muito forte, né? Da nossa tendência de tentar nos consertar, esconder as falhas sem ir para Deus. E essas folhas, tão frágeis. Exato. Inadequadas. E isso fica claro logo depois quando Deus aparece. O cenário do versículo 8 é de uma intimidade que se quebrou. Triste, né? Muito. O texto diz que ouviram a voz do Senhor Deus passeando no jardim na brisa do dia. Sugere algo que talvez fosse comum, um momento de encontro. Mas agora... Agora, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. O medo no lugar da confiança, da comunhão. É difícil imaginar essa cena. A criatura se escondendo do Criador. E aí vem a pergunta de Deus no versículo 9. Onde você está? Essa pergunta, ela é muito profunda. Deus sabe onde eles estão, fisicamente, claro. Ele é onisciente. Então a pergunta é mais... É relacional. Existencial. É um chamado. Onde você se colocou em relação a mim? O que aconteceu com a nossa ligação? Por que você está se escondendo? É uma chance para confessar, para voltar. Mas a resposta de Adão, ele começa até admitindo o medo, a nudez. Ouvi a tua voz, tive medo porque estava nu e me escondi. Mas quando Deus aperta, pergunta da desobediência, aí a coisa muda. Ao ser confrontado, você comeu da árvore, Adão imediatamente, desvia a culpa. Versículo 12 é claro. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Impressionante. Ele culpa a mulher e, tipo de tabela, culpa a Deus por ter dado a mulher para ele. Dupla transferência de responsabilidade. Que coisa. Um padrão que, infelizmente, virou muito humano, né? E a mulher, no versículo 13, quando Deus pergunta para ela que é isso que você fez, ela faz igualzinho. A serpente me enganou e eu comi. Aponta para a serpente. Ok, o engano aconteceu, mas a escolha final foi dela, né? Exato. Ninguém ali bateu no peito e disse, fui eu, errei. E aí a gente vê a fratura. Não só com Deus, mas entre eles também. A culpa quebrando a confiança, a unidade, esse ciclo de acusação, defesa, é o começo das consequências mais amplas do pecado. Com certeza. O que nos leva direto para os julgamentos de Deus, que começam a ser ditos ali no versículo 14. Deus fala primeiro com a serpente. Como essa sentença para a serpente? Ela recebe uma maldição direta, bem específica, vai rastejar sobre o ventre, comer pó, são símbolos de humilhação profunda, de derrota. E Deus estabelece uma inimizade ali. Porém, inimidade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E no finalzinho desse versículo 15, tem aquela frase que sempre chama a atenção, né? Cheia de mistério e esperança. Assim, este o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. O que isso significa? Muitos estudiosos veem aí o que chamam de proto-evangelho. É como se fosse a primeira sementinha do evangelho, sabe? A primeira promessa de que algo seria feito a respeito. Uma promessa de redenção. Isso. Anuncia um conflito que vai continuar, mas já aponta para uma vitória final. Um descendente da mulher, da humanidade, vai triunfar sobre o poder do mal, simbolizado pela serpente.
vai esmagar a autoridade dela, a cabeça, mesmo que sofra no processo, sendo ferido no calcanhar. É uma promessa incrível bem ali, no meio da tragédia da queda. Nossa, um raio de luz mesmo. Mas as consequências vêm para a mulher e para o homem também, né? O que é dito para a mulher no versículo 16? Deus fala do aumento das dores no parto. Aumentarei em muito seus sofrimentos. Na gravidez, com dor você dará à luz filhos. A maternidade, que é uma bênção, agora também seria marcada por essa dor física intensa. E tem mais, né? Sobre a relação com o marido. Sim, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Isso é interpretado geralmente não como o plano ideal de Deus para o casamento, mas como uma descrição da realidade distorcida pelo pecado, onde pode haver conflito, luta por domínio, desarmonia. Uma consequência triste dessa quebra. Entendi. E para o Adão, qual é a principal consequência para ele ali nos versículos 17 a 19? Está ligada ao trabalho e à terra. Como ele ouviu a voz da mulher em vez da de Deus e desobedeceu, Deus diz: maldita é a terra por sua causa. Não que a terra pecou, mas ela passa a refletir a bagunça, a desordem que o pecado humano introduziu. O trabalho, que antes no Éden parecia fazer parte do propósito, agora fica pesado, difícil. Exatamente. Em fadigas você obterá dela o sustento. A terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. O trabalho vira luta, sabe? Exige suor, um esforço penoso para sobreviver. E a consequência final, a mais dura? Mortalidade física. Até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó voltará. A separação espiritual de Deus leva inevitavelmente também à morte física. O fim da linha aqui na terra. É um quadro bem sombrio. Mostra como o pecado afetou tudo. A relação com Deus, as relações entre as pessoas e até com a natureza. A harmonia foi para o espaço em todas as áreas. Perfeitamente colocado. Dor, conflito, trabalho exaustivo, morte. Tudo isso entra na história humana como resultado direto daquela escolha. A maldição principal cai sobre a serpente e a terra, por causa do homem. Mas as ondas de choque, nossa, atingem toda a experiência humana. Mas apesar desse cenário todo, os últimos versículos do capítulo ainda mostram uns lampejos de esperança, né? E a ação de Deus continua, como aquele ato de Adão dar nome a Eva, no versículo 20. É interessante isso. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Pensa bem, eles acabaram de ouvir a sentença de morte. Pois é. Chamar a esposa de Eva, que significa algo como mãe dos viventes, pode ser interpretado como um ato de fé. Uma crença de que, apesar de tudo, a vida ia continuar. Talvez ele estivesse se agarrando àquela promessa do descendente que viria dela. Uma faísca de esperança, sim. E logo depois, Deus age de novo, né? Versículo 21. Um ato de provisão. Sim, e que ato? O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Lembra das folhas de figueira? A tentativa humana, frágil, que não resolvia? Claro, Deus provê uma cobertura melhor, mais duradoura, que realmente cobria a vergonha deles. E essa cobertura tem um custo implícito aí, né? Roupa de pele significa que animais morreram. Exatamente. É o primeiro sacrifício que aparece na Bíblia, mesmo que de forma implícita. Já aponta para um princípio fundamental. Cobrir o pecado exige um preço. Exige derramamento de sangue. É um ato de misericórdia de Deus, então. Sim, um ato de misericórdia, mas que já antecipa a necessidade de um sacrifício muito maior, definitivo, para resolver de vez o problema do pecado. Deus os cobre, mas ainda assim a consequência da separação tem que acontecer. Porque eles são expulsos do jardim do Éden, segundo o versículo 22, Deus diz algo como, olha só, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não é um elogio, tá? É uma constatação da nova realidade caída dele. E a preocupação divina é preciso impedir que ele estenda a mão, pegue também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Ah, então a expulsão foi para evitar que eles vivessem eternamente nesse estado de pecado.
separados de Deus. Exatamente. Imagina viver para sempre em rebelião, em pecado, com essa culpa e vergonha. Seria um destino horrível. A expulsão, embora seja um juízo, também funciona como uma prevenção de um mal maior. Entendi. Fecha o acesso à árvore da vida para que essa condição caída não fosse eterna. Isso. E abre espaço para o plano de redenção poder acontecer na história. E a cena final é muito forte. Versículos 23 e 24. Lançados para fora, para cultivar a terra amaldiçoada, e querubins com uma espada de fogo guardando o caminho de volta para a árvore da vida. É a imagem da separação total, o acesso direto à presença clara de Deus, a fonte da vida eterna. Bloqueado. O paraíso perdido. A humanidade começa sua jornada fora do jardim, carregando as marcas da queda, mas também aquela promessa inicial lá do versículo 15. Puxa, que profundidade nesse capítulo! Recapitulando aqui, fica muito clara a seriedade da desobediência, né? Como um ato pode ter consequências tão gigantescas, afetando tudo. Todos os relacionamentos. E aquela tendência humana de fugir da responsável, de culpar o outro. É um espelho meio desconfortável pra gente, muitas vezes. Com certeza. Mas é muito importante também não perder de vista aqueles fios de esperança que Deus já começa a tecer ali, mesmo no meio do julgamento. A promessa do descendente vitorioso, o ato de graça de cobrir a vergonha deles, Deus não os largou à própria sorte. O plano de restauração já estava sendo sinalizado. Essa reflexão sobre Gênesis 3 pode nos ajudar a olhar para nós mesmos, né? Onde que a gente reconhece esses mesmos padrões na nossa vida? As tentações de querer definir nosso próprio bem e mal. As tentativas de cobrir nossas falhas com nossas folhas de figo. A dificuldade de assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Pois é. E, ao mesmo tempo, que a gente se lembre que a história não acaba ali em Gênesis 3. Deus estava começando um longo caminho para prover a cobertura definitiva e reabrir o caminho para a comunhão com Ele. Que a gente busque essa provisão nele, e não nos nossos remendos. Amém. Que essa nossa conversa inspire a todos nós a depender mais de Deus, a valorizar a redenção que Ele oferece. Muito obrigada por nos acompanhar nessa análise tão rica. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. E fica a reflexão, né? Como será que a nossa busca hoje por conhecer o bem e o mal se parece ou difere daquela busca original lá no jardim? E quais são as árvores proibidas ou as áreas onde talvez a gente esteja ignorando a orientação de Deus na nossa vida hoje? Algo para a gente pensar.